Quando a gente fala sobre confiança, parece que é algo simples, né? Você entrega a confiança a alguém, espera que a pessoa cumpra o que prometeu, e tudo segue bem. Mas a realidade é que confiar é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Você já parou para pensar no paradoxo da confiança? Por um lado, você precisa confiar, senão vai se isolar, viver em um muro de desconfiança. Mas, por outro, se você confiar demais, a dor de uma traição pode ser devastadora. E aí, você se vê preso nesse dilema. Confiar demais ou confiar de menos? Onde está o equilíbrio? Porque, vamos ser sinceros, quando a confiança é quebrada, o impacto é profundo. Mas será que a solução é simplesmente não confiar em ninguém? Eu conheço gente que viveu isso na pele. Aquele tipo de pessoa que, ao longo da vida, entregou sua confiança sem reservas, acreditando que o outro iria sempre corresponder. Um amigo, uma pessoa próxima, talvez até um parceiro. E o que aconteceu? Foram traídos? Foram deixados para trás, com o coração na mão e se sentindo estúpidos por terem acreditado tanto. Isso dói, não é? A confiança é como um fio delicado e quando ela é rompida, parece que tudo desmorona. Mas sabe o que é interessante? A confiança não é o problema. O erro está em onde você coloca essa confiança e como você a entrega. Às vezes, confiar é mais sobre o momento certo, as pessoas certas e o espaço certo para ser vulnerável. A confiança não deve ser dada de forma cega, ela deve ser conquistada. A confiança não é só sobre sentir, é também sobre observar e perceber se ela está sendo merecida. Agora, existe outro lado dessa história: o medo de confiar. E esse medo, muitas vezes, é o reflexo das experiências passadas, das decepções que a gente sofreu. Eu sei que você deve conhecer alguém que se fechou completamente, alguém que foi ferido de tantas maneiras que parou de confiar em qualquer pessoa. E sim, eu entendo esse medo. Quando você se machuca, começa a levantar muros ao redor de si, a se proteger de qualquer pessoa que tente se aproximar. Mas o problema é que, ao fazer isso, você acaba se privando da verdadeira conexão, daquelas relações genuínas que fazem a vida valer a pena. E com o tempo, você se vê vivendo num isolamento emocional. Eu entendo o desejo de não ser ferido de novo. Mas será que a solução é viver desconfiado de todos, até da própria sombra? E aqui entra um ditado que, por mais exagerado que pareça, faz todo o sentido: não confiar nem na própria sombra. Sabe o que isso significa? Em um mundo onde todo mundo parece ter uma intenção por trás de cada ação, a ideia de que até a sua sombra pode te trair reflete o grau de desconfiança que algumas pessoas têm. A sombra, que é uma parte de você, representa uma forma de desconfiança tão profunda que você não consegue nem confiar em si mesmo. Isso é o que acontece quando o medo de ser traído te consome de tal maneira que você começa a duvidar de tudo e todos, até de quem realmente merece a sua confiança. Mas aqui vem a pergunta: será que isso é saudável? Será que viver assim, sem confiar em nada, é a melhor forma de lidar com o mundo? A resposta para isso não é simples, e você sabe disso. Eu mesmo passei por momentos em que confiar parecia um risco enorme, quase um salto de fé. Mas com o tempo, aprendi que a confiança é algo que precisa ser construída. Eu comecei a perceber que confiar não é apenas sobre abrir os braços e se entregar de forma impulsiva, mas é também sobre avaliar, observar e testar ao longo do tempo. O erro não está em confiar. O erro está em confiar cegamente. Eu entendi que a confiança deve ser conquistada. Não podemos entregar nossa confiança à toa porque ela é preciosa demais. Mas também não podemos viver com o peso da desconfiança, porque ela nos impede de ter relações verdadeiras e profundas. O equilíbrio é saber quando confiar e, mais importante, em quem confiar. Quando olhamos para a psicologia por trás da confiança, percebemos que é um processo muito mais complexo do que simplesmente acreditar em alguém. A confiança envolve vulnerabilidade
E essa vulnerabilidade é uma das coisas mais poderosas que podemos oferecer nas relações humanas. Mas, ao mesmo tempo, ela exige inteligência emocional. Precisamos saber quando nos abrir, quando observar e, mais importante, quando nos proteger. A confiança é uma troca, não uma entrega unilateral. A confiança também está ligada à nossa autoestima. Se você tem uma relação saudável com você mesmo, vai ser mais fácil confiar nos outros. Se você se sente seguro e equilibrado, vai confiar com mais clareza. Mas, se você se sente inseguro ou ferido, a tendência é se fechar. E é por isso que o equilíbrio, mais uma vez, é essencial. E o que eu queria que você levasse dessa reflexão é que confiar é sim um paradoxo. Não se trata de confiar ou não confiar, mas de entender como confiar e em quem confiar. E talvez a maior lição que eu aprendi é que a confiança não deve ser algo que você joga ao vento. Ela precisa ser testada, vivida e cultivada. Às vezes, confiar é um risco, mas é o único caminho para a conexão real. Agora, eu quero saber de você. Como você tem lidado com a confiança? Você já se feriu por confiar demais ou, ao contrário, tem se fechado tanto que até a sua sombra parece uma ameaça? Me conta nos comentários, porque no fim, todos nós temos que aprender a encontrar esse equilíbrio. E lembre-se, até a sombra pode te ensinar algo sobre confiança, mas cabe a você decidir se vai deixá-la guiá-lo ou ser mais esperto do que ela.